Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem? Vamos começar hoje com a nossa aula de história. A gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil, da colônia ao império, tá? Então vamos falar um pouquinho do período pré-colonial, né? Expansão marítima de Portugal. O principal objetivo das viagens daquele tempo, que eram bem perigosas, eram a economia, porque novas terras significavam o quê? Novas riquezas, novos escravos, possibilidade de você negociar produtos no mercado europeu, como, por exemplo, o açúcar, né, que passou a ser produzido nas ilhas do Atlântico. Então, com o objetivo de criar uma feitoria na Índia e garantir o domínio, Portugal organizou uma esquadrilha, né, uma esquadra sob o comando de Pedro Álvares Cabral, que era cavaleiro da Ordem de Cristo. Esquadrilha é outra coisa, tá, gente? Uma esquadra de navios. Além da missão de estabelecer uma rota de comércio com a Índia, ele devia desviar direita no oceano e tomar posse de uma terra, que seria o Brasil, que foi descoberto em 22 de abril de 1500, né? Assim, descoberto não. Já tinha gente morando aqui, né? A Europa que não sabia. A decisão de colonizar o Brasil após 1500 se deve a alguns fatores. Eles queriam garantir a posse da terra, tá? Porque podia ter a presença de navios estrangeiros. Eles queriam guardar as costas, né? Então não tinha que ter grandes expedições, porque o litoral do Brasil é imenso. Os franceses já tinham estabelecido alianças com os índios, então tinham que colonizar de qualquer jeito aqui para tomar posse do país. E a Espanha tinha encontrado uma quantidade de metais preciosos na parte americana, lá que eles dividiram, né, a terra em dois pelo Tratado de Tordesilhas, uma parte ficaria para a Espanha, outra parte para Portugal. E a Espanha tinha achado muitos metais preciosos, e os portugueses também tinham esperança de que aqui no Brasil eles iam achar esses metais preciosos. E também o comércio de especiaria com as Índias, tá? Que era muita concorrência com vários outros países, então deixou de ter lucros. E aqui no Brasil eles poderiam encontrar novas especiarias também e abrir novos horizontes para a economia. Então houve o desenvolvimento do sistema colonial, que organizou-se, né, com a decorrência da política econômica do mercantilismo. Então a gente tinha o que? O Pacto Colonial, que era a relação do domínio político e econômico da metrópole sobre a colônia. A gente tinha o objetivo da política colonial no Brasil, que era criar o quê? Um mercado e uma área de produção colonial que seria controlado e submetido aos interesses da metrópole. Então, o principal objetivo de Portugal era explorar as riquezas do Brasil e só, tá? Então, como era essa economia aqui durante a colonização? O açúcar, né, que era a estrutura da produção colonial, foi o plantation, que tinha o quê? O latifúndio de a monocultura e a escravidão. Então, o comércio colonial ele se estruturou com base no pacto colonial. Então, a colônia estava proibida de vender e de comprar de qualquer outro país. Eles só podiam comercializar com a metrópole. Outro aspecto importante da economia foi a pecuária, porque começou lá no início da colonização. O gado era utilizado tanto para meio de transporte como para atração. Então teve a multiplicação do rebanho e o gado foi empurrado para o interior e foi transformado num importante instrumento para ocupar e povoar o sertão, porque até então eles estavam só colonizando a área costeira, tá? Eles não tinham ido mais para o interior. Então, com a pecuária, eles começaram a colonizar o resto do país. Depois, eles encontraram sim metais preciosos. Foi a descoberta do ouro lá onde hoje é Minas Gerais. E Portugal estava numa crise financeira terrível. Então, quando eles encontraram o ouro, foi o ápice para a colonização do país. Então, eles tinham gastos com restauração, tinha que expulsar os holandeses. O setor açucareiro estava em decadência porque lá na Holanda eles também tinham açúcar, só que era produzido da beterraba e o açúcar da cana era melhor. Então, só que eles, mesmo com a concorrência, o açúcar era mais barato da Holanda, então eles estavam em crise. A mineração, depois da mineração, criaram vários centros urbanos e vinham todos os tipos de pessoas. Criou-se então uma classe média e aí não teve jeito, né? Vieram muitos jovens, muitos filhos de senhores de escravos que começaram a enriquecer com as minas, iam estudar nas universidades da Europa e entravam em contato com ideias iluministas que estavam em voga na época e trazia essas ideias aqui para o Brasil. Então isso começou a estimular a vida cultural aqui no final do século XVIII e no iníciozinho do século XIX. Então tinham várias manifestações culturais que eram importantes para a época e que se desenvolveu lá em torno das igrejas, tá? É o caso do Barroco, tá? Que produziu representantes muito significativos desse período, que é o José Francisco Lisboa, que era aleijadinho,
o pintor Ataíde, que teve várias obras-primas nas igrejas de Minas Gerais, tá? Então, essa riqueza que veio da mineração transferiu o eixo econômico que era do Nordeste para o centro-sul da colônia. E um dos reflexos desses deslocamentos foi a transferência da capital do país, que era em Salvador, e passou a ser no Rio de Janeiro, tá? A metrópole, então, criou ali um rígido sistema de controle e de arrecadação fiscal lá na região das Minas, e elas alteravam isso com o objetivo de aumentar a arrecadação. Sempre esse objetivo, tá? Para aumentar os impostos, para evitar que o povo evadisse, tá? E a administração portuguesa começou a captar esses impostos. Em 1751, esse sistema foi abolido, então voltou o sistema de arrecadação através de casas de fundição. E tinha uma cota mínima que deveria ser arrecadada anualmente. Então, se essa cota não fosse atingida, as pessoas ficavam com dívidas e iam ser cobradas, ou seja, ia confiscar o ouro dos mineradores ou de qualquer outro habitante até ter as cotas. Assim estava bom, né, pessoal? Então, a exploração que Portugal exercia sobre a colônia brasileira provocou várias reações dos colonos que queriam independência da colônia. Então, tiveram várias rebeliões, que eram chamadas de rebeliões nativistas, ou seja, as reações que o pessoal tinha e demonstrava insatisfação com a metrópole. Então, teve a revolta de Beckman, a Guerra das Emboabas, a Guerra dos Mascates, a rebelião de Vila Rica e também teve o Quilombo dos Palmares, tá, pessoal? No final do século XVIII, também surgiram dois movimentos que tinham como objetivo a libertação do Brasil. Foi a Inconfidência Mineira, lá em 1789, e a Conjuração Baiana, em 1798. Então, foram acontecimentos ao redor do mundo foram decisivos para surgir esses movimentos, como a Revolução Industrial Inglesa, a Independência Americana e a Revolução Francesa, tá? A Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento que tentou conseguir a independência do Brasil. Então, os donos de Minas, os comerciantes ricos, os intelectuais, os pobres e os militares se organizaram para enfrentar Portugal, embora o levante visasse só os interesses dos mineradores e dos fazendeiros, né? Mas todo mundo ajudou. Então, os inconfidentes, eles planejavam um movimento que teria início no dia ali que iam ser cobrados os impostos. Então, os principais líderes eram Alvo Maciel, Tomás Antônio Gonzaga, Tiradentes e outros, tá? E eles tinham como objetivo a independência e a república. O movimento não deu certo porque Joaquim Silvério dos Reis traiu, não só Joaquim, mas Brito Meirelles e Correia Pamplona, que também eram participantes, traíram o movimento e denunciaram todo o plano. Então, todos foram presos e julgados, mas só Tiradentes que foi condenado à morte. Ele foi enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro. Já em 12 de agosto de 1798, que eclodiu a Conjuração Baiana, vários revoltosos espalharam panfletos pelas ruas de Salvador e tentavam inflamar a população contra Portugal, contra a escravidão e a favor da democracia. Eles atacavam radicalmente o domínio português e lutavam por um modelo de governo parecido com o francês e foi baseado na Revolução Francesa. Só que também não deu certo essa revolta e ela foi reprimida. Lá no início do século XIX, Napoleão Bonaparte, que era imperador da França, formou um grande império na Europa e ele forçava os países do continente a aceitar suas imposições. Então, eles estavam em guerra com a Inglaterra e Napoleão obrigava que todas as nações que fossem submetidas a ele tinham que romper qualquer ligação com a Inglaterra. Então, eles formavam até um bloqueio continental. Portugal já era aliado da Inglaterra, estava sofrendo muita pressão de Napoleão, então ele estava num dilema, né? Se ele atendesse à França, ia perder o Brasil, porque os ingleses iam invadir o Brasil. E se contrariasse Napoleão, as tropas dele iam invadir Portugal. Então, o que foi que Portugal fez? Sumiu, né, pessoal? Fugiu, viu a coisa apertando e se mandou. Fugiu para o Brasil sob a proteção inglesa, tá? E em troca disso, ela exigiu várias medidas, inclusive a abertura dos portos e o fim do pacto colonial. Quando chegou no Brasil, né, eles suprimiram algumas entraves comerciais, eles expandiram e emanciparam economicamente o Brasil, e Dom João assinou um monte de tratado lá com a Inglaterra para eles terem uma posição privilegiada ali no comércio com o país. A corte se fixou, então, no Rio de Janeiro e dinamizou todas as atividades da colônia. Então, eles tomaram várias medidas ali. Revogaram leis que proibiam a instalação de indústrias, construíram estradas, então teve um relativo progresso ali na colônia. Já em 1815, o Brasil saiu da categoria de colônia e foi para Reino Unido de Portugal e Algarves. Então,
tinha uma certa autonomia administrativa. Dona Maria morreu, então o príncipe regente foi coroado rei. Foi Dom João VI. Então, contra a política de Dom João ocorreram duas reações. A primeira foi a Revolução de 1817, lá no Nordeste, e a segunda em Portugal, que foi a Revolução Constitucionalista do Porto, em 1820, tá? Que queria recuperar Portugal dos estragos da invasão e se opôs à política de Dom João VI em relação ao Brasil. Em 1821, foi bem pressionado pela corte, Dom João teve que retornar a Portugal, deixou o Brasil, seu filho Dom Pedro como regente, tá? E aí começamos o Brasil monárquico e o primeiro reinado, tá? Então foi o governo de Dom Pedro I, de 1822 a 1831. Ele convocou uma assembleia ali com representantes da sociedade da época que participaram do movimento de independência para realizar uma constituição. E dentro da assembleia tinham várias divergências quanto ao papel do monarca. Então, o impasse entre esses dois grupos foi a desculpa para Dom Pedro dissolver ali a Assembleia e formar um conselho com membros escolhidos por ele mesmo e fazer uma constituição. Então, ele estabeleceu uma forma de governo do país que era uma monarquia e dividia os poderes em legislativo, executivo e judiciário, sendo que ele mesmo era o moderador de tudo, tá? Então, essa constituição não dava autonomia a nenhuma província, não tinha eleição indireta, voto aberto e mandato vitalício para os senadores e deixava a escravidão. As mulheres e os padres também não podiam ter vida política e você tinha que ter uma renda mínima para poder votar. Então, em março de 1824, Dom Pedro I obedeceu à Constituição, tá? Ele jurou obedecer essa Constituição e essa Constituição vigorou por 65 anos. Em 1826, Dom João VI morreu e Dom Pedro I renunciou ao trono português para Dona Maria da Glória, que seria sua filha. Só que ele perdeu o prestígio, tá? Com tudo que estava ocorrendo no país. Então, houve uma grande manifestação popular, que foi chamada da Noite das Garrafadas, que existia um ministério que fosse formado só por brasileiros. Então, Dom Pedro, sem alternativa, né, abdicou do trono e voltou para Portugal. No lugar dele ficou Dom Pedro de Alcântara, que tinha 5 anos de idade, e quem ficou tomando conta aí como tutor foi José Bonifácio. Então, o período chamou-se então de período regencial o governo provisório, que durou até Dom Pedro II atingir a maioridade. Para governar, ele seria o segundo imperador do Brasil, mas por 9 anos quem governou foi regentes, né? Então, teve a regência trina e a regência una, tá? Foi muita agitação política e social na época, então teve também uma grave crise econômica, tá? E essa crise teve vários movimentos. Teve a cabanagem em Pará, que eles lutavam contra a nomeação do presidente da província, que foi feita pelo governo, e a população vivia em estado de miséria. Teve a balaiada lá no Maranhão, que a causa era a profunda crise econômica, que tinha muitas diferenças sociais, então tinha luta de classes, não teve essa revolta. Teve a Sabinada também na Bahia, que foi liderada por Francisco Sabino. Então, aí veio a classe média, veio as forças populares que tomaram Salvador e tentavam instalar uma república provisória. Só que elas foram cercadas pelos senhores de engenho, que foram apoiados pelo exército do imperador. Teve também a Guerra de Farrapos ou Farroupilhas, lá no Rio Grande do Sul, que o pessoal lutava por maior autonomia contra a centralização do império, tá? E contestava alguns tratados comerciais que favoreciam a Argentina e Portugal. Com o golpe da maioridade, o segundo reinado. As revoltas nas províncias continuavam. Os políticos liberais, alguns regressistas e as elites influentes acreditavam que só tinha uma maneira de controlar e restabelecer a unidade imperial, que era transferir o governo para Dom Pedro de Alcântara e ele governar com a força de todos os seus poderes. Só que essa ideia tinha que ser votada e aprovada na Assembleia Nacional. Então, para isso, foi fundado um Clube da Maioridade, que era uma organização política cujo objetivo era convencer os deputados a coroar antecipadamente Dom Pedro de Alcântara. Então, ele se tornou rei com 14 anos de idade. E, em 23 de julho de 1840, começou o segundo reinado. Dom Pedro de Alcântara, então, ele foi coroado imperador com o título de Dom Pedro II e o reinado dele durou até 1889. Nos primeiros anos, ele queria o quê? Fazer a pacificação interna, porque o país tinha muitas revoltas explodindo lá, que já tinham começado antes do período, lá no período regencial. Só que a pacificação que ele alcançou foi principalmente porque fazia repressão contra qualquer manifestação que se opunha a ele. Então, nessa época,
veio a figura militar de Luiz Alves de Lima e Silva, o famoso Duque de Caxias. Então, no segundo reinado, o movimento abolicionista cresceu muito, a luta pelo trabalho livre no Brasil ficou muito importante e, pela pressão, o governo teve que elaborar algumas medidas. A lei do ventre livre, que libertava todos os estados, os escravos negros que nasceram a partir daquela data. A lei dos sexagenários, que concedia liberdade a todos os escravos maiores de 65 anos. E a Lei Áurea, que não tinha mais opção, o governo então cedeu às pressões que vinham de todos os lados e assinou a lei que dava liberdade a todos os escravos. E depois da guerra que o Brasil teve com o Paraguai, né? Não, no final da Guerra do Paraguai, teve muitos movimentos que lutavam pela República e pela abolição da escravidão. Então, as principais bases de sustentação do governo de Dom Pedro II eram os produtores de açúcar, que eram grandes latifundiários e só enriqueciam porque utilizavam mão de obra escrava, né, pessoal? Só que a produção de açúcar ela já se encontrava em decadência há algum tempo. Então, a proibição inglesa de traficar escravos pelo Atlântico tornou um grande problema aí para os escravocatas brasileiros que tinham déficit de mão de obra. Em contrapartida a isso, os cafeicultores aumentavam ainda mais seu poder de forma extraordinária. Os interesses não eram representados lá na Assembleia dos Deputados e Senadores. Os barões de café começaram então a apoiar a República porque eles vislumbravam, né, a possibilidade de ter os interesses deles representados na República e não mais na monarquia. Então, o apoio da burguesia cafeira foi fundamental para a proclamação da República no nosso país. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de responder aos exercícios ao final do capítulo. Até a próxima aula!